Olá, pessoal. Vamos continuar o estudo da região inguinal, sobre a estrutura do canal inguinal. Então, nós havíamos falado na aula anterior, das aberturas do canal, parede anterior, parede posterior, o teto e o assoalho. Nessa imagem, nós vamos entender um pouco como se dá essa estrutura nessa vista, através desse corte sagital. Então, aqui nós temos um corte, um esquema da parede abdominal, da parede anterolateral do abdômen, aqui a região externa, mais superficial, a pele, o tecido subcutâneo. Aqui nós temos justamente as aponeuroses dos três músculos do abdômen, então do músculo oblíquo externo do abdômen, do músculo oblíquo interno do abdômen e do transverso do abdômen. Então, vejam que a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen ele vai formar justamente a região do ligamento inguinal, que aqui nós observamos, e o próprio ligamento inguinal é que vai contribuir com a formação desse assoalho do canal. Ele faz essa canaleta, né? Então ele se volta posteriormente, formando também essa região do assoalho. Então aqui essa região, essa imagem arredondada corresponde justamente ao funículo espermático, que é conteúdo do canal inguinal. Vejam que as aponeuroses do oblíquo interno do abdômen e do transverso do abdômen, elas vão se unir formando aquela foice inguinal, que corresponde justamente à região da parede posterior, aquele terço médio, né, na região da parede posterior do canal inguinal, ele é formado pela foice inguinal, então o chamado tendão conjunto, que contribui com essa região. O trato iliopúbico nós vamos conseguir observar também nessa região, nessa vista. Então, lembrem que nós temos aqui, né, seria a aponeurose no músculo transverso do abdômen, né, o músculo, e posteriormente a ele, ou seja, profundamente, eu teria a face transversal. E mais internamente aqui o peritônio. Então, nessa região mais inferior, a face transversal ela se espessa, formando aqui o trato iliopúbico, que acompanha, né, internamente essa região que corresponde externamente ao ligamento inguinal, tá? Então, é interessante observar essa imagem para identificar esses elementos que compõem a parede anterior, a parede posterior, o teto e o assoalho desse canal. Lembrando que o teto aqui é aquele arqueamento das fibras, né, da aponeurose do músculo oblíquo interno do abdômen, que forma também essa região do teto do canal inguinal. Essa outra imagem ela é extremamente importante, então ela mostra também como se dá essa passagem do canal inguinal de modo oblíquo, atravessando aqui os três planos musculares, a região da face transversal e também do peritônio. Então, lembrar que o anel inguinal profundo ele vai estar situado lateralmente aos vasos epigástricos inferiores, tá? Então, essa passagem vai ocorrer nessa região. Ele atravessa, né? Ele vai, à medida que essas estruturas elas vão atravessando essa parede, ela vai arrastando camadas dessa parede em direção à região do escroto, que é o que vai formar justamente o funículo espermático que nós vamos explicar mais adiante. Então, essa sobreposição das fibras, elas vão ser extremamente importantes na manutenção desse canal inguinal fechado. Então, imaginem quando nós temos uma situação de aumento da pressão intraabdominal. Então, o fato de que esses anéis eles não estão superpostos, né? Então, na verdade, o canal ele atravessa obliquamente essa parede. A partir do momento que eu tenho um aumento nessa pressão intraabdominal, eu vou ter um auxílio para fechar esse espaço do canal e evitar a herniação. Então, diminuindo essa probabilidade de herniação. Porque uma parede, né, uma musculatura, ela vai ser pressionada contra a outra, contribuindo para fechar aqui esse canal inguinal. Então, se fosse uma abertura linear através da parede, então qualquer aumento na pressão intraabdominal iria favorecer que aquelas estruturas passassem através do canal. Mas como ela se dá de forma oblíqua, então isso vai contribuir com o fechamento desse canal. Então, quando eu faço também força no abdômen, então essa musculatura tensa, ela vai ser pressionada uma contra a outra, facilitando também o fechamento dessa parede. Bom, então como se dá o desenvolvimento desse canal inguinal? Então, aqui nós vamos exemplificar a formação no homem. Então, nós vamos lembrar que os testículos eles se formam na região lombar, na fase embrionária.
Então, existe o chamado gubernáculo, que é um cordão fibroso que liga o testículo primordial ao local onde vai se formar o anel inguinal profundo. Então, aqui nós observamos o que seria a região do gubernáculo. E esse testículo ele vai migrar, né? Então, eles vão se formar na região lombar, por volta da 12ª semana eles alcançam a pelve, na 28ª semana eles alcançam esse anel inguinal profundo e ele vai começar a passar através desse canal, é o que nós vamos observar aqui, tá? Então, por volta da 32ª semana, normalmente ele chega à região do escroto. Então, nós vamos ter o processo vaginal, que é um divertículo do próprio peritônio. Então, lembrar que aqui a gente tem um revestimento interno, né, de peritônio, né, o peritônio parietal. Então, esse peritônio parietal, ele também vai ser arrastado durante essa migração do testículo em direção ao escroto, né, a esse escroto primordial. Então, nós temos aqui a evaginação da própria pele, que vai formar o escroto, e esse processo vaginal, que vai formar a serosa, que vai estar situada também na bolsa escrotal. Então, esse processo vaginal, ele vai acompanhar, como nós observamos aqui, né? Então, aqui a gente tem essa serosa derivada do peritônio, e com isso, a gente vai ter a formação das fáscias espermáticas, interna e externa, e o músculo cremaster do escroto. Então, à medida que esse testículo ele vai migrando em direção à bolsa escrotal, vão se formar essas fáscias que vão formar esse revestimento interno também aqui da bolsa escrotal. Sendo que o processo vaginal, né, ele vai depois se degenerar por volta do 6º mês, fechando esse espaço, essa comunicação entre o que seria a cavidade peritoneal e essa cavidade onde vai ficar alojado o testículo, né, na verdade o revestimento. Então, seria essa serose de revestimento da bolsa escrotal. Então, a parte sacular distal, ela vai formar a chamada túnica vaginal do testículo, que é a serosa que vai envolver o testículo. Então, no homem, esse gubernáculo, ele forma o ligamento escrotal. Esse processo vaginal, ele vai formar essa túnica vaginal do testículo, esse revestimento de serosa na região do testículo. E nós vamos ter que, quando esse testículo atravessa as fibras da parede anterolateral do abdômen, nós vamos ter a formação do músculo cremaster e das fáscias espermáticas interna e externa. Como nós temos 3 músculos, né, na parede anterolateral do abdômen, então a fáscia espermática interna ela vai ser formada sobretudo a partir da fáscia transversal. Então, lembrar que ela vai estar associada ao músculo transverso do abdômen. Já o músculo oblíquo interno do abdômen, ele vai contribuir com fibras que vão formar o músculo cremaster, então corresponde àquela camada intermediária. E a fáscia espermática externa é que vai se originar a partir da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Então, cada um dos 3 músculos contribui com uma dessas fáscias que vão ocupar a região do escroto. Na mulher, o gubernáculo ele vai formar 2 ligamentos embrionários, o ligamento útero-ovárico e o ligamento redondo, né? Então, esse ligamento redondo, na mulher, ele também atravessa o canal inguinal, mas ele vai se fixar na região do lábio maior do pudendo. Então, a mulher vai ter menos chance de ter hérnias, porque essa região ela fica mais fechada. Então, ela não é uma região que tenha um órgão como no homem vai ter o testículo, né, nesse espaço. Então, o processo vaginal ele forma esse canal inguinal e além dessa passagem, né, no ligamento redondo na mulher, vai dar passagem também ao nervo ilioinguinal, que é um dos conteúdos do canal. Então, agora nós vamos abordar, na sequência, o conteúdo do canal inguinal.